eu devo fazer, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, verso 24. Nós estamos terminando a série José, um exemplo de fidelidade e coragem. Gênesis capítulo 50. Se eu não estou enganado, esta é a sexta mensagem sobre José, desde dezembro do ano passado. Gênesis 50, verso 24, diz assim: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Verso 26, vamos juntos? Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão. Pai, fale aos nossos corações. Ajude-nos a entender a sua palavra. Não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Que possamos sair daqui cheios da tua presença, transformados e limpos pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? O tema da mensagem é sobre os ossos de José. O que os ossos de José podem nos ensinar? Vamos falar sobre o osso, não, que eu não sou especialista em osso, mas o que a palavra de Deus fala sobre os ossos de José? Nós temos uma mensagem poderosa sobre ossos lá no livro do profeta Ezequiel, mas não vamos falar sobre ela hoje. Mas vamos ver o que nós podemos aprender sobre os ossos de José. Aqui no final da sua vida, José então chama os seus familiares, seus irmãos, e prepara os seus irmãos, dizendo sobre o que iria acontecer mais para frente. E aponta para que quando o Senhor os visitasse, eles transportassem os seus ossos lá do Egito. Isso aconteceu em Êxodo capítulo 13, quando Deus levanta Moisés como libertador. No verso de número 19 do capítulo 13 diz assim: Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Moisés então tomou os ossos de José, que estava lá embalsamado, provavelmente quase 400 anos, alguns vão dizer que é um pouco mais de 200, mas outros vão dizer 400, isso dependendo de quanto tempo você marca a presença do povo de Israel no Egito, naquele período. Alguns vão marcar os 400 anos desde Abraão, pode falar que quando esses 400 anos era referente, quando Deus avisa Abraão que eles iriam passar esse período como peregrinos. Outros vão falar que então esses 400 anos é quando eles entram no Egito e passam até o período do Êxodo. Bem, questão de data é muito difícil na Bíblia. Mas o fato é que muitos anos se passaram e a promessa se cumpriu. Amém? E Moisés então leva os ossos de José no Êxodo, e durante 40 anos aqueles ossos são carregados no deserto. Durante 40 anos aqueles ossos são carregados no deserto. E quando eles entram na terra prometida, lá em Josué capítulo 24, verso 32, diz assim. Vamos juntos? Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. 400 anos depois, os ossos de José deixaram então o Egito e chegaram em Canaã.
A primeira lição que talvez nós podemos tirar, e eu acho que a mais preciosa, é que as circunstâncias deste mundo são passageiras, mas o propósito de Deus é eterno. As circunstâncias deste mundo são passageiras, mas o propósito de Deus é eterno. José, ainda adolescente, foi levado, foi maltratado, foi jogado numa cisterna, vendido como escravo. Mas as circunstâncias desse mundo são passageiras. Aquele buraco foi passageiro. Aquele tempo de escravidão como servo na casa de Potifar foi passageiro. O tempo dele dentro daquela prisão foi passageira. E algo interessante quando nós olhamos para José em todos os momentos de sofrimento, de dor, em todos os episódios da vida de José, diz o texto bíblico em Gênesis 39, verso 2, por exemplo, que o Senhor era com José. Amém? Então, por mais difícil que seja a circunstância que você esteja vivendo, lembre-se, ela é passageira, e o Senhor se faz presente sobre a sua vida. Lembre-se, as circunstâncias deste mundo são passageiras, mas o propósito de Deus é eterno. João capítulo 16, verso 33, Jesus nos alerta para isso, dizendo assim: e estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições. Vamos juntos? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, meu irmão. Chacoalhe o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele: tenha bom ânimo. Amém? Tenha bom ânimo. As circunstâncias deste mundo são passageiras, mas o propósito de Deus sobre a sua vida é eterno. É passageiro. As aflições são passageiras. O Salmo 42, verso 3, o salmista diz assim: choro dia e noite. Na NVI, eu acho. Choro dia e noite. Também não, né? Nova linguagem de hoje. Agora eu acertei. Vamos juntos? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quem é um crente há mais tempo aqui sabe que como os nossos inimigos, como o povo de Deus é perseguido, que muitas vezes quando nós estamos passando alguma dificuldade, quando vem uma enfermidade, quando vem talvez alguém causando algum mal, alguma circunstância, aí alguém se levanta na família e diz assim: tu não é crente? Você não é crente? Quando passamos por momentos de circunstâncias difíceis, o mundo lá fora gosta de acusar e dizer: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Essa enfermidade, essa situação difícil no casamento, essa falta de emprego, essa questão financeira, onde está o seu Deus? E aí o salmista tem que dizer para ele, no verso 10 ele diz assim: até os meus ossos dói quando os meus inimigos me ofendem. Somos seres humanos, sentimos a dor. Alguém vai dizer: não, pode falar o que for, não sinto nada. Não é verdade. Não é verdade, principalmente quando vem de alguém querido, de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um primo, de um parente, de alguém mais próximo, de um amigo. E começa a questionar, começa a apontar. Tem alguma situação na sua vida passando por dor, por sofrimento, aí ele levanta os amigos de Jó, né, os acusadores. Até os meus ossos dói quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Mas nesse momento nós temos que fazer igual o salmista, lembrar, como ele diz no verso 11, dizer para nós mesmos: por que está tão triste? Por que estou tão aflito? Vamos juntos? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador
e o meu Deus. Há momentos que nós devemos falar conosco mesmo, falar com a nossa alma, falar: alma, sossega, acalma, porque as circunstâncias são passageiras, mas o plano de Deus é eterno, e aquele que me chamou, Ele é fiel e justo para completar a boa obra que iniciou em minha vida. Ele não vai me deixar nesse deserto, o meu destino é Canaã. Diz Gênesis 50, o verso 22, que José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e ele viveu 110 anos. Viu José, verso 23, os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. São poucas as pessoas que têm o privilégio de ver seus filhos e os filhos de seus filhos. E aqui estava um homem que enfrentou a perseguição dentro da sua casa, a rejeição, enfrentou ali a escravidão, enfrentou ali falsos acusadores, e que viveu para ver os filhos de seus filhos, terceira e quarta geração. Ah, meus irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Quem esteve com José no calabouço, talvez nunca imaginaria que ele viveria tanto, porque como nós acabamos de dizer, as circunstâncias desse mundo são passageiras, contudo, o propósito de Deus é eterno. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz para nós: por isso, vamos juntos? Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Precisamos, irmãos, lembrar disso. Não podemos deixar que o desânimo bata às nossas portas e fique. Não podemos ficar desanimados. As circunstâncias são difíceis, passamos por perseguições, sim, passamos por lutas, sim, mas as circunstâncias deste mundo são passageiras, mas o plano de Deus é eterno. Não desanimamos. Diz o verso de número seguinte, verso de número 17, vamos juntos? E essa pequena e passageira. Ah, pastor, você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Mas diante da eternidade, diante do propósito de Deus, é pequeno e é passageiro. Você que está enfrentando essa luta, esse problema neurológico, essa questão de dificuldade motora, esse problema para andar, para correr, para fazer as suas atividades diárias, vai chegar um tempo que esse corpo mortal se revestirá de um corpo imortal, esse corpo perecível vai ser revestido de um corpo celeste, e você não vai ter mais dificuldade nenhuma. As primeiras coisas já passaram e tudo vai se fazer novo sobre a sua vida. Olhe a vida com a perspectiva da eternidade. Olhe com os olhos de Deus, sabendo que Ele não te abandonou. Diz o verso seguinte, verso 18, vamos juntos? Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Põe a sua esperança naquilo que você sabe que é verdadeiro, que talvez você não vê agora com seus olhos carnais, mas pela fé você sabe que Jesus já conquistou lá na cruz, e hoje você tem acesso à vida e à vida eterna. O salmista no Salmo 30, verso 5, ele diz que a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro, vamos juntos? O choro pode durar a noite inteira, mas
Amanhã vem a alegria, que hoje seja o amanhã sobre a sua vida, que você possa viver esta alegria, que as suas lágrimas nesta manhã possam ser curadas, possam ser enxugadas pelaquele que tudo pode, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Então, quando o Novo Testamento escreve sobre José, lá em Hebreus capítulo 11, verso 22, diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quando aos seus próprios ossos. A segunda lição, talvez nessa manhã, nós podemos tirar desse texto sobre os ossos de José, é que o Egito, e aqui simbolizando o mundo, não é o seu destino final. Não é o seu destino final. Apesar de findar a sua vida numa boa situação, José era governador. Era um homem, o segundo homem mais importante do Egito. Ele estava bem, estava deixando uma grande herança para os seus filhos. Mas apesar de estar vivendo bem nesta terra, José sabia que o Egito não era a sua morada. Não era o lugar que ele ia permanecer. No verso número 24, voltando ao texto que nós estamos base de hoje, Gênesis 50, disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Cuidado, queridos, para não ser seduzidos pelos tesouros deste mundo, pela fama. Cuidado, para você não ser seduzido e achar que o seu destino final é aqui na terra. Daqui a 100 anos, a grande maioria que está aqui não estará mais. O seu final da sua vida não é aqui neste mundo. Cuidado para não ser tentado e abandonar ao Senhor, conforme diz 2 Timóteo 4:10, que Demas, tendo amado, acho que na Nova Linguagem ele diz que se apaixonado, pois Demas se apaixonou por este mundo. Cuidado para você não se enamorar com as coisas do mundo. Cuidado para você não se apaixonar pelas coisas do mundo. Ei, jovens, o mundo não é o seu destino. Cuidado para não se apaixonar com as coisas. Por mais que os amigos estão se divertindo, estão bebendo, enchendo a cara e fazendo muitas coisas, que talvez você hoje está cerceando a sua vida por santidade, separando-se para Deus. Ei, você não está perdendo a sua juventude, mas você está se guardando para a eternidade, você está se preparando para viver muito mais. Em Lucas capítulo 17, verso 32, Jesus nos diz assim, vamos juntos? Lembre da mulher de Ló. Mais uma vez, lembre da mulher de Ló. Olha que sermão de Jesus para nós. Ele está dizendo para nós lembrarmos da mulher de Ló. Daqui a pouco nós vamos ter a escola bíblica dominical. Cadê as crianças? Quem foi a mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? O que aconteceu, crianças? Com a mulher de Ló? E aí? Rapaz, você está bom de Bíblia mesmo, hein? Lembre-se da mulher de Ló. Deus estava salvando a família de Ló, tirando ela daquela condenação, daquele juízo. Mas quando nós olhamos para a história de Ló, sobre o olhar para trás, a sua esposa olhando para trás, sobre o olhar para trás, isso pode significar falta de firmeza e fé, descrença em Deus, saudade do mundo, saudade do Egito, como aconteceu muitas vezes com o povo de Israel no deserto, dizendo, ai que saudade dos pepinos, das cebolas. Quem tem saudade de pepino, de alho, de cebola, meu Deus.
Pois é, estava assim. Até o pepino e a cebola estavam ficando saboroso. Que saudade do Egito. Mas, sobretudo, olhar para trás é não valorizar aquilo que Deus nos deu. É murmurar, é reclamar, é não reconhecer que aquilo que Deus tem nos dado é suficiente. E sabendo que o Deus é o Jeová Jirei, o Deus da provisão, que tem cuidado de nós. Olhar é não valorizar, olhar para trás é não valorizar aquilo que Deus nos deu, procurar algo melhor com melhor aparência aos nossos olhos. Daniel foi levado para a Babilônia, mas lá na Babilônia, Daniel não se contaminou com as iguarias dos babilônicos, porque ele sabia que ele não era daquele lugar. E nós podemos ver Daniel jovem se preservando, e a história linda de Daniel é olhar para ele ainda quando ele está mais velho, e quando ele é chamado para decifrar aquela mão, aquela escrita que a mão tinha dito, ele diz: não, pode ficar com todos os seus bens, com todos os seus presentes, porque a vida inteira Daniel se preservou, mesmo passando a sua vida inteira na Babilônia. E quando proibiram Daniel de orar, o que ele fez? Ele obedeceu? Porque importa obedecer a Deus do que os homens. E lá durante 3 vezes ao dia, Daniel se expunha orando, invocando o seu nome, o nome do Senhor, seu Deus. Moisés foi levado para o palácio ainda quando era criança, criado no Egito, nas melhores escolas, mas nunca se esqueceu do seu povo. Assim como para Abraão, Isaque e Jacó havia uma promessa, Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. Temos discípulos de Jesus aqui nesta manhã? Há uma promessa de Jesus sobre a sua vida. E ele diz lá em João capítulo 14, verso 1, ei, discípulo de Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ei, você que está preocupado aí, aonde morar, aonde ir. Ei, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar lugar. Verso 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, você também possa estar. Amém? Isso é o mais precioso na vida do crente. Você que tem medo da morte, preste atenção aqui. Você que tem medo da morte, não temas, pois é uma promessa para aqueles que estão em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, Paulo vai dizer assim: mas como está escrito, vamos juntos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Há uma promessa sobre a sua vida. Terceiro, seja uma testemunha de Deus ao mundo, com sua vida ou com sua morte. 40 anos Moisés levou aqueles ossos. Hebreus capítulo 11, então vai dizer no verso 22, que pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel. Quero perguntar uma coisa para você. Você já preparou a sua família para quando você não estiver mais aqui na terra? Ou você acha que você vai virar? Queridos irmãos, isso é muito sério. O nosso final não é aqui nesta terra. O Egito não é a nossa casa. Nós estamos numa jornada, somos peregrinos, como Pedro nos ensina, somos peregrinos espalhados. Mas todos nós temos um destino, todos nós temos uma direção, e nosso final não é aqui no Egito. José chamou os seus familiares dizendo: eu morro, mas Deus visitará, vai vos visitar, e nós somos o atalaias do Senhor.
A todo tempo nós temos que estar dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todo momento que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo Maranata. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, estamos esperando a vinda dEle, porque Ele vem. Então você que tem medo da morte, ei, quem está com você? Porque Jesus te salvou do seu passado, tem salvado você no seu presente, mas Ele é o bom pastor, que mesmo quando você andar pelo vale da sombra e da morte, Ele estará contigo. Então não temas, esteja preparado, porque um dia, assim como José disse, eu morro, um dia todos nós partiremos. Todos nós partiremos. Em Gênesis 24, disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Em João 17, 20, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Eu morro, mas a pergunta é: qual mensagem que nós estamos deixando com a nossa vida e com a nossa morte? Eu morro, mas qual a mensagem que você está deixando para as próximas gerações? Os ossos de José nos mostram claramente essa mensagem, que não apenas Deus visitaria naquele momento, mas Deus estaria com eles no futuro. Deus estaria com eles presente em todos os momentos das circunstâncias, com a sua geração presente, mas com a geração que também estaria vindo após ele. Jesus conta uma parábola de um homem que se esqueceu de Deus e viveu apenas para desfrutar das coisas deste mundo. Lá em Lucas 16, verso 19, diz, Jesus contando essa parábola, que havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimos, e que todos os dias se regalava esplendidamente. O que aconteceu com este homem, igreja? O que aconteceu com este homem? Morreu. A certeza que nós temos nesta vida, assim como nós nascemos, um dia morreremos. E este homem morreu. Mas na sua vida aqui na terra, ele se esqueceu de Deus e vivia apenas para os prazeres deste mundo, apenas para se vestir de púrpuras, de riqueza, de comer dos melhores banquetes. Nenhum problema nisso, mas o grande problema é que ele se esqueceu de Deus. E aqueles que se esquecem de Deus, o seu destino um dia é se encontrar com Ele. E qual foi o destino final da alma daquele homem, de igreja? Aonde? E ele estando lá no inferno, Jesus conta para nós, no verso 27, ele vira para o pai Abraão e diz assim: eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Naquele momento de tormento, de sofrimento, é que ele vai lembrar dos seus irmãos, vai lembrar da sua família, vai lembrar daqueles que estavam à sua volta. E aí Abraão diz para eles têm Moisés e os profetas, ouça a palavra de Deus. Eles têm profetas, eles têm Moisés, eles têm a palavra de Deus, ouça. Mas ele insistiu, diz o verso 30, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aquele homem estava ali, não porque era rico, mas porque ele vai reconhecer apenas quando está lá no inferno, que ele não se arrependeu. Não se arrependeu dos seus pecados, não arrependeu-se de viver amando o mundo, não se arrependeu de ter virado as costas para Deus. Mas agora ele reconhece o testemunho que deveria dar à sua família e disse: pai, mande alguém lá, para que talvez eles possam se arrepender dos seus pecados, possam se arrepender de viver longe do caminho do Senhor. Que você não espere como este homem para testemunhar do grande amor de Deus para aqueles que você conhece.
porque talvez você não vai ter mais oportunidade de fazer isso um dia. Então seja testemunha. O que podemos aprender com os ossos de José? Que as circunstâncias deste mundo são passageiras, mas o propósito de Deus é eterno. Segundo, o Egito não é o nosso destino final. E por fim, seja uma testemunha de Deus ao mundo, com sua vida ou com sua morte. Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 1, verso 20, ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, porquanto, vamos juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.